A prisão do ontem. Por que repetimos os mesmos erros e como reescrever a nossa história? Você sabe como fazer isso? E você sabe por que nós repetimos os mesmos erros? Bom, você já teve a sensação de estar vivendo o mesmo dia várias vezes? Como no filme O Feitiço do Tempo, mas de uma forma mais sutil e cruel. Você muda de emprego, mas encontra o mesmo chefe abusivo com um nome diferente. Você muda de namorado ou de namorada, mas os mesmos problemas de relacionamento são aparentes, vêm à tona, os mesmos do anterior. Você promete que este ano vai ser diferente, mas em fevereiro já está cometendo os velhos erros de sempre e parece que nada muda, tudo fica exatamente igual. Seja aos 20 anos ou aos 60 anos, nós carregamos um roteiro invisível dentro de nós. Muitas vezes juramos que jamais seríamos como os nossos pais e um dia nos olhamos no espelho e vemos o rosto deles e ouvimos as frases deles saindo da nossa boca. Por que é tão difícil mudar? Porque o passado tem tanta força gravitacional sobre o nosso futuro? Bom, hoje eu quero conversar com você sobre a arte de quebrar ciclos. Sim, a arte de quebrar ciclos. Vamos usar a psicanálise para entender por que repetimos a mesma coisa e a teologia para descobrir como podemos finalmente nos tornar novas criaturas. Sigmund Freud descobriu algo perturbador sobre a mente humana. Ele chamou de compulsão à repetição. Basicamente, o ser humano tem tendência a repetir situações dolorosas e traumáticas do seu passado, na esperança inconsciente de que desta vez o final seja diferente. Se você foi uma criança que se sentiu rejeitada, é provável que, sem perceber, você procure parceiros que venham te rejeitar. Não porque você gosta de sofrer, mas porque aquela dor é familiar. E para o nosso cérebro, para a nossa estrutura psíquica, o conhecido ruim é mais seguro do que o desconhecido bom. A psicanálise nos diz que somos feitos de memória, mas não a memória arquivada como um documento, é a memória viva, atuante em nossa estrutura psíquica e em nossas emoções. Nós somos falados pelo nosso passado. As palavras que disseram sobre você quando criança: você é preguiçoso, você é burro demais, homem não chora, mulher tem que sofrer mesmo. Essas palavras viraram decretos sobre a sua vida e muitas vezes sobre a nossa vida. O dilema da vida é que passamos anos atuando num filme cujo roteiro foi escrito na nossa infância. Muitas vezes por pessoas que também estavam doentes no momento que começaram a escrever sobre nós. E a pergunta dura que a psicanálise faz é: do que você não quer abrir mão? Sim, do que você não quer abrir mão. Muitas vezes a nossa dor é o nosso troféu. Temos medo de sarar, porque se sararmos, perdemos a identidade de vítima. E quem seremos nós sem a nossa velha história triste? Não é mesmo? Aqui, a teologia entra com uma luz poderosa. Se a psicanálise mostra o ciclo, a Bíblia mostra a ruptura. Existe uma promessa impressionante no livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, verso de número 25, onde Deus diz: eu lhes restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense nisso. Deus não promete apenas curar a ferida presente. Ele fala sobre restituir o tempo perdido. Olha que maravilha! Tudo isso porque, humanamente falando, isso é impossível.
O tempo é o único recurso que não volta, mas a teologia introduz o conceito de redenção. Redenção não é apagar o passado, é ressignificar o passado. É pegar o mal que aconteceu com você, os erros que você cometeu, ou até mesmo o mal que fizeram contra você, e transformar isso em matéria-prima para um propósito maior. Na Bíblia, vemos José do Egito. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Ele tinha todos os motivos psicanalíticos para ser um homem amargo, vingativo e traumatizado. Ele poderia ter repreendido ou se perdido no ciclo de ódio. Sim, mas ele diz aos irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é teologia prática. É a capacidade de olhar para a sua tragédia e dizer: isso doeu, isso foi injusto, mas isso não é o meu fim. Deus é o editor deste filme. Ele sabe fazer cortes que transformam um drama em uma história de vitória. Você não está condenado pela sua biografia. O Evangelho é essencialmente a notícia que nós queremos, porque ela fala dos nossos recomeços e que recomeçar é perfeitamente possível. Mas existe uma chave que precisa ser virada para sair da repetição, segundo a psicanálise, e entrar na restituição, segundo a teologia. Esta chave é a mais enferrujada e difícil de girar, que é o perdão. Muitas pessoas de 20, 30, 50, 60, 70 anos estão presas emocionalmente aos 15 anos de idade, porque ainda estão brigando com seus pais dentro da sua cabeça. Entenda, perdoar não é dizer que o que fizeram com você foi certo. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é soltar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Enquanto você nutrir mágoa, você está preso ao passado. Você está de mãos dadas com quem te feriu. O ódio é um laço tão forte quanto o amor. Para parar de repetir o passado, você precisa deixá-lo ir. Você precisa matar a esperança de um passado melhor. O passado foi o que foi e pronto. Aceite, chore o luto do que você não teve. Sim, chore o luto, vivencie, elabore o luto do que você não teve. A psicanálise chama literalmente isso de elaboração. A Bíblia chama isso de confissão e perdão. É olhar para a cicatriz e dizer: marcou, machucou, mas não sangra mais. Somente quando você perdoa seus pais pelas falhas deles, você se liberta para ser um adulto. Caso contrário, você será uma criança birrenta no corpo de um adulto, exigindo do mundo o amor que não teve em sua casa. Como reescrever a nossa história, sua, minha, a nossa história, a partir de agora? Primeiro passo: identifique o padrão. Pare e observe. O que se repete na sua vida? É a escassez financeira? São os relacionamentos tóxicos? É a autossabotagem? Dê nome aos seus monstros, aos seus fantasmas. Segundo, mude a narrativa. Pare de contar a sua história como uma tragédia onde você é a vítima indefesa. Comece a contar a sua história de um sobrevivente que está aprendendo a lutar e sobrevivendo. A linguagem cria a realidade. O que você diz sobre você mesmo torna-se real. Terceiro, abrace o Kairos. Os gregos tinham duas palavras para definir o tempo. Cronos, que é o tempo do relógio, que nos envelhece. Mas Kairos é o tempo da oportunidade, o momento de Deus. Não importa se você tem 20 ou 70 anos. No Kairos, um dia pode valer por 1000. Você pode mudar o destino de toda a sua linhagem a partir de uma decisão que você tomar hoje. Não diga: eu sou assim mesmo, nasci assim,
Vou morrer assim. A famosa síndrome de Gabriela. Isso é mentira e você muitas vezes acredita nela. A neurociência prova que seu cérebro muda até o último dia da sua vida, segundo a neuroplasticidade. A teologia prova que o seu espírito se renova a cada manhã. Por isso, para concluir, eu quero te dizer: a vida é curta demais. Preste atenção nisso. A vida é curta demais para viver rascunhos de outras pessoas. É hora de assumir a caneta. O passado explicar quem você é, mas não justifica quem você será amanhã. O passado é referência, não residência. Que hoje você tenha coragem de olhar para trás com gratidão pelo aprendizado, olhar para o espelho com compaixão e olhar para o futuro com esperança. Existe uma folha em branco esperando por você e o autor da vida está ansioso para escrever essa nova etapa junto com você. Vá viver a sua vida, vá viver a sua vida. Pelo amor de Deus, vá viver a sua vida. Não a vida que esperam de você, mas a vida para a qual você foi chamado para viver. Se esse vídeo te ajudou a enxergar suas correntes que te prendem, deixe seu comentário, sua história importa. Um grande abraço e lembre-se, seja feliz, fique com Deus, viva bem.